Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo número 13 da série Aprenda a Investir Sozinho. Hoje é o nosso vídeo final e nós vamos falar sobre os fundos multimercado. Nos últimos vídeos nós temos abordado instrumentos de investimento que foram ou de renda fixa ou de renda variável. E eu deixei o vídeo sobre os fundos multimercado para o final porque os fundos multimercado são um instrumento de investimento híbrido que mistura ativos de renda fixa com ativos de renda variável. Já falamos de fundos em outros episódios, em outros vídeos aqui dessa série, mas é sempre bom relembrar, fundos de investimento são clubes ou condomínios onde diversos investidores ou investidoras são reunidos sob a gestão de uma equipe de gestão, uma equipe de profissionais que vai fazer a alocação dos investimentos. No caso de um fundo multimercado, os gestores daquele fundo têm uma flexibilidade bastante grande para alocar os recursos dos investidores e das investidoras. Diferentemente de um fundo de renda fixa, onde obviamente os gestores precisam alocar a maior parte do patrimônio em instrumentos de renda fixa, ou fundos de ações, onde a maior parte do patrimônio é alocado em ações, ou até fundos imobiliários, onde a maior parte do patrimônio é alocado em ativos do mercado imobiliário. Nos fundos multimercado existe uma flexibilidade muito grande e os gestores podem jogar os investimentos e distribuir eles em diferentes classes de ativo que vão de instrumentos de renda fixa, instrumentos de renda variável, mercado de ações, podendo até usar instrumentos de câmbio ou até alavancagem, que nada mais é do que tomar dinheiro emprestado para alavancar o rendimento do fundo. Então, fundos multimercado são fundos que agregam todas essas classes de ativo em apenas um produto. Em termos de relação risco-retorno, os fundos multimercado eles ficam mais ou menos no meio do caminho entre um ativo de renda variável e um ativo de renda fixa. Então, na verdade, em termos de risco, a gente está mais ou menos no meio do caminho e em termos de potencial retorno, os fundos multimercado ficam então numa posição intermediária entre aplicações em renda fixa e aplicações em renda variável. Um detalhe que o investidor e investidora precisa ficar bastante atento antes de decidir investir em fundos multimercado é que existem muitos tipos de fundos multimercados diferentes. Existe uma variedade muito grande no mercado. Então, alguns dos fundos multimercado eles são um pouco mais conservadores, outros são mais arrojados e outros são mais agressivos. Então, é muito importante que o investidor ou investidora leia o prospecto do fundo e entenda qual tipo de fundo aquele multimercado é. Se é um fundo que tende a ser mais arrojado, mais agressivo, ou se tende a ser um pouquinho mais conservador, e aí de acordo com o seu perfil, o investidor ou investidora pode tomar a decisão correta em qual fundo multimercado entrar. Outro detalhe bastante importante em relação a fundos multimercado é que muitos dos fundos multimercado, eu diria que a maioria deles, tem prazos de carência, ou seja, no momento que você entra, existe um prazo de carência que pode ser de 3 meses, 6 meses e até às vezes em alguns fundos um período mais longo, onde você não vai poder resgatar o seu dinheiro. Então, é importante que você entenda que alguns fundos multimercado têm esse prazo de carência, então você não vai ter liquidez caso você precise do seu recurso. Outro detalhe importante é que muitos fundos, mesmo passado esse período de carência, tem um período de pagamento bastante longo. Ou seja, você pode resgatar, mas muitas vezes vai demorar 90 dias, 180 dias, alguns até chegam a 720 dias para que você possa ter aquele dinheiro creditado na sua conta. Então, esse detalhe da liquidez é importante que você entenda, pergunte e tenha consciência antes de decidir entrar. E finalmente, outro detalhe importantíssimo em relação a fundos multimercado é que existe um custo. Você tem uma equipe de gestores altamente qualificada, uma equipe de profissionais extremamente experientes no mercado que vão procurar maximizar a sua rentabilidade enquanto investidor ou investidora, mas evidentemente isso tem um preço, tem um custo, isso não é de graça. Então os fundos multimercado tendem a ser, de todos os fundos que existem no mercado disponíveis, eles tendem a ser os mais caros. Taxas de administração normalmente entre 1% e 2% ao ano, a grande maioria dos fundos multimercado fica nessa casa, alguns passando de 2%.
E também a grande maioria dos fundos multimercado cobra uma taxa de performance. A taxa de performance, que é cobrada além da taxa de administração, é aquele valor que normalmente fica na casa dos 20%, que é cobrado caso o fundo tenha um desempenho superior ao benchmark. Normalmente o benchmark nos fundos multimercado ou é o CDI, que normalmente está vinculado à taxa Selic, está igual à taxa Selic, ou o índice Ibovespa. Então, por exemplo, vamos dizer que a taxa Selic hoje, ou o CDI, é 2%, se o fundo cobra uma taxa de performance de 20% acima do benchmark, neste caso o CDI, e digamos que o fundo tem um desempenho de 3% naquele ano, então você, enquanto investidor, vai ter que pagar 20% sobre esse 1% adicional, no caso 0,2%. Exatamente a mesma coisa se o índice Ibovespa é o benchmark daquele fundo e o índice Ibovespa retornou 10% num determinado período, num determinado ano, e o fundo retornou 11%, então o fundo vai fazer a cobrança de 0,2%, que é 20% acima do desempenho. Então, de um modo geral, fundos multimercados são caros e você tem que estar atento à taxa de administração e também à taxa de performance que é cobrada de você. De um modo geral, fundos multimercados são uma opção interessante para aquele investidor que gosta de investir via fundos e que quer uma diversificação, que está procurando uma diversificação bastante grande do seu capital e uma alocação entre renda fixa e renda variável. Então, se você se encaixa nesse perfil, eu acredito que é uma boa alternativa, uma alternativa interessante. A minha crítica aos fundos em geral, não apenas aos fundos multimercados, sempre é o custo. As altas taxas de administração que são cobradas, as taxas de performance que são cobradas e o conceito de que você está pagando, né, para aquela equipe de profissionais para que eles maximizem o seu rendimento. Mas a gente sabe, a estatística nos mostra isso, que no longo prazo, a grande maioria dos fundos de investimento, seja de renda fixa, de renda variável ou até os multimercado, tende a performar pior do que o mercado, pior do que os índices de referência, seja o CDI, seja o Ibovespa, no longo prazo. Então, nesse sentido, esse sempre é o meu questionamento, né, de por que eu, enquanto investidor, vou pagar altas taxas de administração, vou entrar no investimento que tem um custo bastante alto e vou ter taxas de retorno inferiores ao mercado. Na minha opinião, não faz sentido, mas, mais uma vez, os fundos multimercado podem ser uma alternativa interessante se você se encaixa nesse perfil de investir via fundos, de terceirizar a sua decisão para os gestores e de procurar diversificar, o que é uma vantagem que os fundos multimercado trazem. Muito bem, senhoras e senhores, este foi o vídeo número 13 aqui da nossa série Aprenda a Investir Sozinho, é o vídeo final. Então agora eu vou fazer uma rápida conclusão. Quero evidentemente agradecer a todos que acompanharam alguns ou a totalidade destes vídeos. E o meu objetivo aqui com essa série Aprenda a Investir Sozinho é desmistificar e descomplicar o mercado financeiro, de modo que você, investidor ou investidora, ou potencial investidor ou investidora, possa começar a ter controle sobre as suas decisões de investimento. Nós sabemos que o mercado financeiro apresenta vários conselhos e vários experts que procuram nos ajudar, mas a gente sabe que na grande maioria das vezes esses conselhos e essa ajuda que vem dos profissionais do mercado financeiro é uma ajuda que não é neutra, que é de acordo com os interesses das instituições financeiras. Então, na grande maioria das vezes, o que o seu corretor ou seu assessor de investimentos na corretora ou seu gerente do banco, a gente sabe que a maioria das vezes os conselhos e as dicas que eles nos dão, na verdade não são as melhores para você, e sim as melhores para eles, porque são produtos e são instrumentos de investimento que têm altas taxas de administração, altos custos, no caso dos fundos, e mesmo no caso das estratégias de investimento em ações, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria dessas estratégias são estratégias em que você vai ter que ficar fazendo tradings constantes, compra e venda, e assim você vai estar maximizando a receita das instituições financeiras. Então, o mundo dos investimentos não é uma coisa complexa como o mercado financeiro tenta fazer parecer. Se você adquirir alguns conhecimentos simples, alguns conhecimentos básicos,
você vai estar podendo tomar as suas próprias decisões, você vai estar podendo montar uma estratégia de investimento que é adequada ao seu perfil de investidor, que é o horizonte de tempo que você tem, que é a sua tolerância de risco em relação ao risco e à volatilidade. E você vai fazer com que é uma estratégia que funcione para você de modo simples e de modo fácil, de maneira que você continue tendo tempo para que você faça as outras coisas que são importantes na sua vida. Se você ainda está numa fase de acumulação de capital, que você possa ter tempo e energia sobrando para se dedicar a maximizar a sua renda ativa, a renda que provém do seu trabalho. Se você já é um investidor que está na fase de retirada de independência financeira, que você tenha tempo de se dedicar a outros projetos, a outras coisas importantes na sua vida, e não que você precise montar uma estratégia de investimento, que você precise gastar horas e horas por dia para que aquela estratégia funcione, para que aquela estratégia tenha andamento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Não esqueça que esse projeto aqui do Independência Financeira 168, que começou há mais ou menos um ano, tem o objetivo de levar informação e educação em termos de finanças pessoais e investimentos ao maior número de pessoas. Então, relembrando o que você pode fazer aqui para me ajudar, já que esse conteúdo é gerado de forma gratuita e de forma independente, o que você pode fazer para ajudar o canal é ter certeza que você está curtindo os nossos canais tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, que você está dando likes, que você está fazendo comentários, que você está encaminhando aquele conteúdo para as pessoas do seu círculo de relacionamento que você acha que possam aproveitar, e que você também acesse eventualmente o nosso blog, onde eu vou publicando artigos mais ou menos a cada 2 semanas no independenciafinanceira168.com. Obrigado a todos pela audiência, sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, e eu realmente, honestamente, do fundo do meu coração, espero que eu tenha ajudado a todos vocês em relação a desmistificar e simplificar o mundo dos investimentos e do mercado financeiro. Valeu!